caso 2, eu vou supor que a função f de x também é racional, tá? Que o grau de P é menor que o grau de Q. A gente já viu que isso sempre pode ser obtido, então isso não é nenhuma restrição. E eu vou supor que Q de x se escreve também como um produto de termos A2x mais B2, de termos todos eles K, x mais BK, todos eles lineares, só que eu vou assumir que existe um termo que aparece com multiplicidade D, onde D é maior que 1, ou seja, tem um termo que se repete D vezes na fatoração do polinômio Q de x. Bom, o que diz o método de frações parciais? O método de frações parciais me diz o seguinte: essa função racional ela vai se escrever como, associado a esse primeiro termo, que tem multiplicidade D, eu vou ter D termos. O primeiro deles é esse. O segundo deles é esse. Então, observa que eu repeti o mesmo denominador, só que aqui agora vai aparecer o quadrado. E assim por diante até o AD, A1x mais B1 elevado a D. Então, assim, associado a esse camarada que tem multiplicidade D, eu tenho D fraçõezinhas, certo? Todas elas tendo uma potência desse termo no denominador e em cima constantes. Tá? E isso vai valer para qualquer parcela dessa fração que tenha multiplicidade maior do que 1. Agora, associado a esse outro, então aqui eu completo mais, vou escrever aqui B2 A2x mais B2 mais BK AKX mais BK. Tudo bem? Ou seja, associado ao termo que tem multiplicidade maior que 1, no caso aqui D, eu tenho D fraçõezinhas. E para o restante que não se repete, eu caio no caso anterior. Ou seja, associado a esse, eu tenho essa fração e assim por diante até o último, que eu tenho essa fração. Bom, uma vez que isso vale, calcular essa integral, deixa eu pegar aqui uma outra vermelha, calcular essa integral de dx é equivalente a calcular a integral de cada uma dessas parcelas e daí somar. E cada uma dessas parcelas é uma integral simples de ser resolvida. As de baixo aqui coincidem com as do caso anterior. E todas essas outras também podem ser resolvidas pelo método de substituição. Porque uma vez que eu chame esse camarada de u, o du vai ser a1dx. E aí eu tenho uma integral do tipo 1 sobre u elevado a uma potência, que é facilmente resolvida. Tá certo? Eu vou só, para esse exemplo em particular, para esse caso em particular, apontar um exemplo onde eu não vou fazer toda a conta, certo? Então seja um exemplo 2. Uma vez entendido o método, ou seja, eu transformo a minha função racional numa soma de funções racionais mais simples, né? O único problema que eu tenho aqui é encontrar quem são essas constantes, que é nada mais do que resolver um sistema linear ou fazer aquele artifício que eu apontei no exemplo anterior. Deixa eu pegar essa nova função aqui. A função agora é 4x sobre x3 menos x2 menos x mais 1. Eu optei por pegar aqui os exemplos, ou alguns dos exemplos que estão nos slides lá no Moodle, tá certo? Bom, veja, eu tenho um polinômio de grau 1 e um polinômio de grau 3. Condição 1 satisfeita. O denominador, não é difícil ver que esse polinômio tem 1 como raiz. Se eu faço x igual a 1, isso aqui vai dar 1 mais 1, 2, menos 1, dá 0. Tá? Então, ou seja, eu tenho um fator x menos 1 como fator da decomposição desse polinômio de grau 3. Tá certo? Se eu dividir esse polinômio por esse, eu vou obter um polinômio de grau 2, e daí eu encontro as outras raízes, e eu vejo que as outras raízes do polinômio de grau 2 que vai aparecer é 1 e menos 1. Em outras palavras, esse polinômio se escreve como
um produto de dois polinômios de grau 1, sendo que um deles aparece com multiplicidade 2. Tá certo? Portanto, a minha função, que é essa, ela se escreve como ax menos 1, que é o primeiro polinômio, a primeira função racional associada a esse termo, mas, como aqui tem grau 2, ou expoente 2, eu tenho um outro termo também associado ao x menos 1, só que agora ao quadrado, e finalmente o c, x mais 1. Certo? Ou seja, associado ao x mais 1 tem uma única fração, porque aqui a multiplicidade é 1. Perfeito! Então, calcular essa integral é equivalente a calcular cada uma dessas integrais, e uma vez encontrados A, B e C, é fácil de ser obtido. Como é que eu faço para calcular A, B e C aqui? A mesma coisa que eu fiz antes. Pego o mínimo desses três denominadores, isso aqui vai ser x menos 1 quadrado, x mais 1. Então, aqui quando eu escrevo o numerador, eu vou ter A, que multiplica x menos 1, x mais 1, mais B, que multiplica x mais 1, mais C, que multiplica x menos 1 quadrado. Perfeito? E daí agora, para encontrar quem são esses valores, eu tenho que resolver essa igualdade. Tudo bem? De novo, eu tenho duas maneiras. Ou eu desenvolvo essa expressão aqui que vai me dar um polinômio de grau 2, coleto cada um dos coeficientes em x quadrado, coeficientes em x e coeficientes independentes de x, e depois resolvo o sistema equivalente, ou eu atribuo valores. O primeiro deles eu vou tomar x igual a 1, por exemplo, porque x igual a 1 mata esse termo e esse, né, que vai ter 1 menos 1, 0, esse aqui também morre, então aqui vou ter 4 igual a 1 mais 1, 2, 2b. Ou seja, o b vale 2. Então, uma vez que eu já sei que o b vale 2, eu agora vou escolher um outro valor de x. Por exemplo, agora eu vou escolher x igual a menos 1. Por que eu escolhi x igual a menos 1? Porque eu tenho uma parcela x mais 1 nesse termo e nesse, então esses caras vão desaparecer. Quando eu faço x igual a menos 1, eu vou ter menos 4 igual a, esse desaparece, aqui eu vou ter menos 2 ao quadrado, que é 4, então 4b, ou seja, o c vale menos 1. Tá? E o único que fica faltando encontrar é o valor de A. Para encontrar o valor de A, eu chuto um outro valor qualquer, por exemplo, x igual a 0. Quando eu fizer x igual a 0, aqui vai dar 1 com menos 1 dá menos 1, então vai ficar menos A. Aqui vai ficar B, tá certo? Porque 1 vezes B dá B, que é 2, então mais 2. E aqui 1, porque 0 menos 1 dá menos 1 ao quadrado dá 1. 1 vezes C dá C, e o C vale menos 1. Então dá menos 1 de um lado, e para o outro lado isso aqui dá 0. Ou seja, eu vou ter o A valendo, aqui eu vou ter menos A mais 1 igual a 0, ou seja, o A vale 1. Tá certo? Então eu tenho esses três valores, e portanto, concluindo, uma vez encontrados os valores de A, B e C, a integral da função, essa daqui, que eu vou chamar de f de x, dx, é igual a integral de A, o A vale 1, então vai ficar 1 sobre x menos 1 dx, mais b sobre isso, e o b vale 2, então eu posso botar o 2 aqui do lado de fora, fica 1 sobre x menos 1 ao quadrado, dx, e o c vale menos 1, então menos integral de 1 sobre x mais 1 dx. Conclusão, a integral dessa expressão é ln de módulo de x menos 1. A integral desse termo é menos 1 sobre x menos 1, não é difícil de ver, basta fazer uma substituição simples chamando esse camarada de u. Menos ln de módulo de x mais 1, mais uma constante que eu vou chamar de cetil, para não confundir com essa constante c aqui, porque elas não têm nada a ver uma com a outra. E aí, com isso, eu tenho, finalmente, a resposta. Tá certo? Bom, para
ir adiante, aí aqui agora eu não vou fazer com muito detalhe, tá? Então esse aqui é o caso 2. O caso 3, qual que é o caso 3? Caso 3, eu tenho uma função racional, grau do numerador menor que o grau do denominador, e na decomposição de Q de x, em fatores irredutíveis, aparece pelo menos um termo quadrático da forma ax2 mais bx mais c. Ou seja, eu tenho na decomposição de Q de x um termo dessa forma que não se reduz mais. Em outras palavras, que esse polinômio não tem raiz real. Ou seja, então, com b2 menos 4ac negativo. Ou seja, cujo discriminante do polinômio é menor que zero. Tá certo? Bom, o que eu vou ter nessa situação? Vamos supor que o polinômio Q de x ele seja escrito dessa maneira. akx mais bk e finalmente ax2 mais bx mais c. Então eu tenho, e todos esses caras aqui sem repetição. Tá? Se por acaso tiver repetição em uma dessas parcelas, eu aplico o caso 2. Tá? O que o teorema de frações parciais me diz é o seguinte: eu consigo escrever esse quociente como sendo A1 sobre A1x mais B1, ou seja, a primeira fração associada a esse primeiro termo da decomposição e assim por diante até o último fator linear que não se repete. E associado a esse último termo, ax2 mais bx mais c, o que eu vou ter é que aqui em cima vai aparecer uma coisa do tipo ax mais b. Em outras palavras, associado a esse polinômio de grau 2, irredutível, eu vou ter lá em cima um polinômio de grau 1. Ou seja, o que eu tenho que fazer a partir daqui agora é encontrar quem são os valores de A1 até a K, de A e de B, que fazem essa igualdade verdadeira. Tá certo? Como exemplo, imagina que eu quero calcular a seguinte integral. Menos 2x mais 4 sobre x quadrado mais 1, que multiplica x menos 1 ao quadrado. Tá certo? A rigor, esse exemplo aqui não se enquadra nesse caso, porque aqui eu tenho um termo linear que tem multiplicidade 2, mas não tem problema porque associado aos termos lineares, o que eu vou fazer é usar o caso 2. Então o que eu vou fazer? Bom, o grau do de cima é 1, o grau do de baixo é bem maior do que 1, é 4. O que eu vou fazer é, eu vou tomar essa função racional, tá certo? E vou escrevê-la da seguinte forma. Bom, observa que esse termo não se fatora, né? Isso aqui não tem raiz real. Então eu vou escrever isso aqui como sendo ax mais b sobre x quadrado mais 1, tá certo? Que é o termo associado a essa parte da fatoração, mais c x menos 1. Como aqui eu tenho multiplicidade 2, então eu preciso de um terceiro termo aqui, x menos 1 quadrado. Tá certo? Então é isso que eu tenho que resolver. O que eu vou fazer aqui agora, a partir daqui, a mesma coisa que eu fiz é desenvolvo essa soma, ou seja, coloco todo mundo junto no mesmo denominador e igualo os numeradores. Com isso, estão resolvendo o sistema em A, B e C, que vai A, B, C e D que aparece, tá certo? Eu não vou colocar aqui quem é esse sistema, porque não é uma tarefa difícil de ver. Ou a outra maneira de fazer é, a partir dos numeradores de cima, chutar valores para x e daí encontrar os valores de A, B e C, chutando valores espertamente, né? Como a gente fez nos exemplos anteriores. Tá? Então, quando eu resolver esse sistema, eu vou obter A
como 2, B igual a 1, C igual a menos 2 e D igual a 1. Tá certo? Então, isso aí fica como exercício para vocês. E daí a minha função, a partir daí, a minha função f de x vai ter como integral a integral de, bom, ax mais b é 2x mais 1 sobre x quadrado mais 1 dx. C, então vai ficar menos integral de 2 sobre x menos 1 dx. E o d vale 1, então mais integral de 1 sobre x menos 1 ao quadrado dx. Tá certo? Bom, essa integral ainda pode ser separada assim, 2x sobre x quadrado mais 1 dx, mais integral de 1 sobre x quadrado mais 1 dx. O que eu fiz aqui foi separar essa soma de forma a obter essas duas frações, menos 2 vezes integral de dx sobre x menos 1, mais integral de 1 sobre x menos 1 ao quadrado dx. A integral desse termo, observa que o que aparece no numerador é exatamente a derivada do denominador, então o método de substituição simples se aplica aqui, isso aqui vai ficar ln de x quadrado mais 1, seria módulo de x quadrado mais 1, mas como x quadrado mais 1 é sempre positivo, eu não preciso do módulo, mais a integral desse termo é exatamente o arco tangente de x, menos 2 vezes ln de módulo de x menos 1, aqui sim eu preciso do módulo, menos 1 sobre x menos 1, que é a integral desse termo, mais uma constante que eu vou chamar novamente, como no caso anterior, de cetil, para não confundir com o c que aparece aqui. E essa é a resposta, tá certo? E finalmente, o caso 4, o que seria o caso 4? Caso 4, eu vou ter na decomposição de Q, aparece pelo menos um termo quadrático da forma, só que com repetição. Tá certo? Então, o que eu vou ter aqui, imagina que eu tenho uma expressão desse tipo, e que aqui aparece um termo D. Tá certo? Ou seja, eu tenho termos lineares em repetição, e aqui eu tenho um termo quadrático que se repete D vezes. O que eu vou fazer? A mesma coisa, o teorema das funções parciais diz que esse quociente de P sobre Q se escreve como essa soma desses K primeiros termos, associado a esse aqui é muito natural. Eu vou só trocar as letras aqui para não confundir com as letras que aparecem aqui. Então eu vou ter aqui um B1x mais C1, que é o primeiro termo, somado B2x mais C2 sobre aquele denominador AX2 mais BX mais C ao quadrado, mais, ou seja, a mesma ideia do caso linear com repetição, né? Então eu vou ter aqui no final das contas AX quadrado mais BX mais C elevado a D, e aqui eu vou ter um B, Dzinho X mais C, Dzinho, tá certo? Uma vez que eu consigo resolver isso aqui, observa que, claro, quanto mais fatores aparecem aqui, mais conta eu tenho, porque eu vou ter que juntar todas essas frações numa fração única para poder encontrar quem são essas constantes. E encontrar essas constantes, o que eu tenho que fazer é, para calcular a integral dessa função racional, eu calculo cada uma dessas integrais separadamente e depois somo. Certo? Então a ideia é muito simples, a única coisa que pode acontecer é a conta ficar um pouquinho maior do que a gente gostaria, dependendo da quantidade de fatores que aparece aqui, tá certo? E com isso a gente fecha essa parte de frações parciais, que é a técnica para calcular integrais de frações racionais, então, onde o polinômio do numerador tem grau menor que o polinômio do denominador e o denominador se fatora, tá certo? Essa é a última das técnicas de integração que a gente vai tratar aqui nesses vídeos, tá certo? Então, com isso a gente fecha a parte de cálculos de integrais, ou de primitivar funções, e a partir daqui a gente vai fazer algumas aplicações, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.